Hoje tem uma final antecipada na Série B, os dois melhores times do momento, né? Os dois melhores times da segunda divisão, Vila Nova e Santos, vão se enfrentar e é um jogo que vale a liderança da Série B. Quem vencer termina a rodada na ponta, o Santos tem a vantagem do empate e tem mais jogo pra gente falar nesse vídeo aqui também. Vamos ver os favoritos pra esses jogos da Série B hoje agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. 16ª rodada da Série B já começa hoje. Ontem acabou a 15ª, teve jogo atrasado ontem e hoje já começa a 16ª. Não tem tempo para respirar na Série B. Lancei o prisma da rodada mais cedo, se você não viu ainda, vai lá dar uma olhada. E agora um vídeo de pré-jogo, porque hoje tem jogão. Vamos falar de dois jogos, tá? Tem esse confronto direto pelo título da Série B, né? Pela liderança, Vila Nova e Santos. E teremos também Novo Horizontino e Chapecoense, né? O Novo Horizontino querendo entrar no G4, a Chapecoense querendo se afastar do Z4, times aí opostos na tabela nesse momento. A gente vai falar sobre o favoritismo nesses dois jogos. Eu me chamo Diogo Cunha, este é o canal Torcedorismo, canal que analisa o futebol brasileiro. Então, se você quer saber tudo de futebol brasileiro, quer ver dicas, quer ver análises, quer ver notícias, tudo você encontra aqui nos comentários. A rapaziada também sempre dá dicas aí de apostas, de outras coisas. Então se inscreve, vem fazer parte do nosso time, que aqui é uma comunidade que ama futebol. Deixa sua curtida nesse vídeo e vambora falar de Vila Nova e Santos, jogo que acontece hoje, quinta-feira, às 20 horas da noite. Jogo que vale nada mais, nada menos do que a liderança da Série B. O Vila Nova hoje é o vice-líder da segunda divisão, né? Tem 27 pontos somados na tabela. Um pontinho a menos que o líder, que é o Santos, está com 28 pontos somados na tabela. Primeira vez que o Santos disputa a Série B e tá indo bem, né? O Santos tá indo muito bem, tá conseguindo manter ali uma linha, uma constância na Série B. É o atual líder, são os dois melhores times nesse momento. E eu digo, na tabela mostra isso, obviamente, né? Mas nem sempre a tabela reflete exatamente o que cada time tá jogando no momento, né? Mas nesse momento ela tá refletindo. Santos e Vila Nova tem jogado o melhor futebol da Série B nesse momento em níveis diferentes. A gente vai entender isso nesse vídeo. O Vila Nova não perde há 5 jogos, está 5 jogos invicto, e nesses 5 jogos venceu 4 e empatou 1. O Santos está exatamente igual, 5 jogos invicto com 4 vitórias e 1 empate. Então, dois times se chocando nesse momento com uma constância absurda. O Vila Nova chega grandão, meu irmão, chega cheio de confiança depois de vencer mais um confronto direto nessa Série B. É o rei dos confrontos diretos, né? O Vila Nova, cara, muito difícil ser derrotado, principalmente quando joga em casa em confrontos diretos. Já foram 7, né? 7 confrontos diretos do Vila nessa Série B, venceu 5, todas essas vitórias dentro do UBA, que é o caso desse jogo hoje, na casa do Vila, e perdeu 2 confrontos diretos, os dois jogando fora de casa. Esse último jogo foi contra o Avaí, foi um jogaço, o Avaí jogou muito bem. O Vila teve que se superar, virar o jogo no segundo tempo, virou com um golaço do Henrique Almeida no finalzinho. Então, destacar a superação desse time do Vila Nova, a resiliência, como que esse time consegue mudar, né, de postura do primeiro para o segundo tempo, né? O time que consegue ter essa noção de que precisa melhorar, e é um time que não desiste até o final. O Vila Nova deve ser o time que mais fez gol nos acréscimos na Série B ano passado e esse ano, então é uma marca do clube, não desiste nunca. Eu falei das coisas boas, as coisas ruins são algumas, né? Principalmente o fato do time não conseguir fazer bons primeiros tempos nas últimas partidas. É um time que entra com problemas, um pouco mais desligado, tem uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo e acaba jogando pior do que o adversário, acaba sofrendo gol e depois tem que correr atrás. Se der mole contra o Santos, é um time muito qualificado que vai abrir 1-2 gols de diferença caso o Vila entre devagar nesse jogo de hoje. Não pode, tem que entrar 1000 por hora, senão vai dar ruim. O time é o melhor mandante de toda a Série B. O que isso significa? Cara, dentro de casa, ninguém venceu o Vila Nova. Foram 8 jogos até aqui, com 7 vitórias. Só um time conseguiu empatar, que foi o Brusque, na estreia do treinador, né? O Vila estava naquela transição, vinha de uma final de Copa Verde traumática. Então, foi naquele momento ali que o Vila deixou cair um pouco a peteca e empatou esse único jogo contra o Brusque, mas é
avassaladora essa campanha do Vila Nova como mandante, né? O Luizinho Lopes tinha acabado de chegar e ele, o técnico do Vila, para esse jogo de hoje não tem nenhum desfalque por suspensão. Então, todo mundo que jogou a última rodada contra o Avaí estará disponível para o jogo de hoje. O técnico, né, o Luizinho Lopes, tem uma dúvida no meio de campo, né, entre Arilson, o Naninho e o João Lucas. Eles estão disputando uma única vaga. Então, a cara do Luizinho Lopes aí com o Arilson, né? Mas vamos ver aí qual vai ser a escalação dele. Um meio de campo mais marcador, né? Ele gosta disso. Vamos ver qual vai ser a escolha dele. Mas o fato é que o Vila entra no jogo de hoje para vencer, assim como todos os jogos que ele faz dentro de casa no Oba. O Vila quer a liderança. O Santos, cara, o Santos vem de uma excelente atuação, né? Venceu o Ituano dentro de casa na Vila Belmiro, meu irmão. Não tomou conhecimento do Ituano, se impôs, cara, dominou o jogo inteiro, não deu quase nenhuma chance pro Ituano fazer gols, então o Santos foi muito bem. Ah, Diogo, mas o Ituano é um dos piores times da Série B, né? O vice-lanterna foi rebaixado no Paulistão? Sim, cara, concordo com você. Não é muito parâmetro para a gente entender como esse Santos vai vir para esse jogo de hoje, é outro patamar o Vila Nova, porém o Santos já fez jogos ruins contra times na mesma situação que o Ituano, né? Então, esse jogo contra o Ituano mostra que o time evoluiu, mostra que o time aprendeu que, meu irmão, quando tem a obrigação de vencer, o time vai lá, se impõe e faz o que se espera dele, tá? O Santos não vinha atuando tão bem assim, atuações que enchiam os olhos, né? O Santos venceu muitos jogos, né? Venceu 4 dos últimos 5, mas as atuações não vinham convencendo muito, né? O que tem de se destacado muito no Santos é a defesa. Embora o time tenha um dos melhores ataques, o ataque não vinha tão bem, não vinha produzindo tanto nas últimas rodadas. O Santos é um time muito consistente, né? Teve aquele período de 3 derrotas que acabou caindo um pouco na tabela, mas logo retomou a sua constância. É um time muito difícil de ser batido, né? O aproveitamento do Santos como visitante não é dos melhores, é o que deixa a desejar um pouco, né? O time já foi jogar fora de casa 8 vezes, tá? E perdeu metade, perdeu 4 jogos como visitante, porém venceu 3. Então, assim, é um time que é 8-80, né? Perdeu 4, venceu 3, empatou 1, né? Os últimos resultados fora de casa foram bons, venceu o Ceará, por exemplo, fora de casa, né? Um jogo muito difícil, e o Santos tem conseguido sim vencer jogos fora de casa. Não é o padrão, né? A força do Santos está na Vila Belmiro, mas o time geralmente entra com uma defesa muito forte e, como conta com jogadores excelentes tecnicamente do meio para frente, geralmente consegue criar boas oportunidades para tentar vencer o jogo também. Para o jogo de hoje, tá? O Carille vai ter a volta de Júlio Furque, né? Ele vai reforçar o time e já vai começar como titular muito provavelmente nesse jogo de hoje, né? Deve ficar ali, formar o ataque do Santos junto com o Guilherme, que voltou de lesão na última rodada, voltou bem, deve ser titular de novo, né? O Furque, que é argentino, ele estava lesionado, né? Estava com uma lesão muscular e treinou normalmente ao longo aí desses últimos dias e vai para o jogo de hoje. Quem tá fora desse jogo é o Juliano, segue fora, o Juliano que tá lesionado, né? Teve uma lesão ali na coxa direita, ainda está se recuperando, está em transição, né, do departamento médico para voltar a treinar com o elenco, então ele está fora ainda. Juliano é um grande desfalque, né, ele é um dos melhores jogadores do Santos, e o Serginho foi bem ali contra o Ituano, deve ser mantido aí entre os titulares pelo Fábio Carille. O Santos vem em busca, além da manutenção da liderança da Série B, vem tentando ali se destacar mais ainda, né, abrir vantagem para o segundo colocado, que é o Vila Nova. Então é um confronto direto, o Santos pode disparar de vez agora nessa liderança caso vença o jogo de hoje. O empate não é ruim, mas acaba trazendo todo o pelotão de trás ali que está atrás deles, acaba achatando mais ainda, e aí não é dos melhores negócios nesse momento para o Santos empatar, então nem para o Vila, né? Então os dois têm que vencer. Retrospecto histórico entre os dois na Série B não existe, como você sabe, essa é a primeira Série B do Santos. Aí eu puxo na história, né? Cara, só encontrei o registro de um jogo oficial entre Santos e Vila Nova no Brasileiro de 1978. O Santos venceu por 3-1 e é o único jogo que a gente tem. Então, um jogo entre os dois. Esse vai ser o segundo jogo oficial, né? Então,
tem aí uma vantagem para o Santos que venceu. Mas para o jogo de hoje, cara, a gente pode esperar um jogo muito parelho, tá? Um jogo que vai mudar de mão algumas vezes. O que isso significa? Vai ter momentos em que o Santos vai estar se defendendo por uns minutos. Vão ter momentos em que o Vila Nova vai ficar mais recuado. Vai ser um jogo lá e cá, muito estudado. O meio de campo vai fazer diferença nesse jogo, né? Então, por isso que eu acredito que o Luizinho Lopes reforce o meio de campo ali do Vila. Vai ser um jogo que provavelmente será resolvido em bola parada, né? Os dois times têm fortes bolas paradas, né? São times muito bons nessa movimentação de bola parada. Mas eu vejo o time do Vila Nova, cara, como mandante não tem como, né? O Vila Nova é muito forte, a torcida faz muita diferença, vai lotar o Uba mais uma vez com toda certeza, vai fazer uma festa linda como sempre faz a torcida do Vila. E para mim o Vila é favorito com 3 raios contra 2 desse time do Santos, mas é um pouquinho ali, 51 pro Vila, 49 pro Santos. Inclusive, se você vai nesse jogo hoje ou no próximo jogo que eu vou conversar aqui, já sabe, né? Filma lá a festa da sua torcida direto da arquibancada do estádio, posta uma foto nos seus stories do Instagram, me marca aqui, meu Instagram tá passando aqui embaixo, me marca nos seus stories. Se a sua conta for privada, cara, eu não vou conseguir repostar, beleza? Tem uma galera que conversa comigo lá no Insta sobre isso, eu não consigo repostar porque nem aparece pra mim pra eu repostar, então a sua conta tem que ser aberta pra eu conseguir repostar. Vou repostar todo torcedor que me marcar lá nos stories, como eu sempre faço. E o outro jogo de hoje será entre Novo Horizontino e Chapecoense às 21 horas. Mais um jogo em casa do Novo Horizontino contra um time do Z4 ali que tá rondando ali a zona do rebaixamento, né? Mas o Novo Horizontino vem de um péssimo jogo e um péssimo resultado contra o Guarani, que é o lanterninha da competição, foi completamente dominado pelo Guarani. Não sei como empatou esse jogo, porque o Guarani jogou muito melhor do que o Novo Horizontino. E tudo bem, times oscilam na Série B, o Novo Horizontino não tem bons números em casa, você vai ver já já. Mas se o Novo Horizontino vencer o jogo de hoje, nem tudo está perdido. Vencendo o jogo de hoje, termina o dia dentro da zona de classificação para a Série A do ano que vem. Vai passar o resto da rodada secando todos os adversários para se manter lá. Mas mesmo que perca essa vaga até o final da rodada, né? Mesmo que o Novo Horizontino termine fora, é um resultado muito importante para manter o time no pelotão de cima, para manter o time ali perto dos times que estão brigando pelo acesso, né? Como eu falei, o Novo Horizontino é um dos piores mandantes de toda a Série B. Em 7 jogos só venceu 2, empatou 4 e perdeu 1. Só venceu 2 como mandante, tá? Se você comparar com Vila Nova, é um resultado ridículo do Novo Horizontino que precisa melhorar o seu desempenho como mandante, né? Isso não é muito bom porque a Chapecoense é um dos melhores visitantes, né, da Série B. Vem de um péssimo resultado em casa, empatou com o Brusque, mas na questão visitante a Chapecoense tem o 3º melhor aproveitamento, é um time muito bom. Em 8 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 3 também. Fez 11 pontos como visitante, né? 11 pontos fora de casa e fez só 7 em casa, né? Então, para você ver como que a Chapecoense se sente mais à vontade jogando fora de casa, talvez seja na situação de não precisar propor o jogo, né? A Chapecoense pode ficar no seu jeito ali de ficar se defendendo e sair no contra-ataque. Quando joga em casa, precisa propor mais o jogo. E nesse quesito, o Novo Horizontino se iguala à Chapecoense, tá? O Novo Horizontino é o melhor visitante, é um time que se sente mais confortável jogando fora de casa. Fez 13 pontos em 8 jogos fora de casa e dentro de casa fez só 10, né? Fez menos pontos em casa, também pelo mesmo motivo, né? Um time que gosta de ser mais reativo. Para encarar o Novo Horizontino, a Chapecoense não vai contar com o zagueiro Bruno Leonardo, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Perrotti, centroavante, está de volta, né? Vai ser opção para Humberto Louser, então o Perrotti está de volta, muito importante. O Rodrigo Moledo, contratado aí recentemente nessa janela, não foi inscrito ainda pela Chapecoense, então está fora desse jogo, não está regularizado. Retrospecto histórico entre os dois times, são 4 jogos entre eles. Novo Horizontino nunca venceu a Chape venceu 2 e tivemos ainda 2 empates. Para o jogo de hoje, cara, vai ser um jogo ali meio paradão, né? Eu não acredito que esse jogo tenha muitos gols. Vai ser um jogo baseado na defesa, mas eu vou dar crédito pro Novo Horizontino que quer voltar ao G4. A Chapecoense mostra muita fragilidade em muitos momentos, principalmente em transições defensivas. Então vou dar 3 raios pro Novo Horizontino, 2 raios aí pra Chapecoense. Coloca aqui embaixo os seus favoritos para esses 2 jogos de hoje, principalmente esse jogaço aí. Quem você acha que vai ser o líder da Série B ao final dessa rodada? Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito pra gente acompanhar
Toda a Série B, Série A, Série C, Série D, torcedorismo te espera. Se inscreve, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!